Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gênios da Informática. Esse é o seu curso de Microsoft Access. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com funções de informação e validação. Então vamos abrir aqui o nosso banco de dados, curso de Access. Vamos trabalhar na mesma consulta em que estivemos a trabalhar na aula passada. Podemos abrir a nossa consulta, essa consulta aqui. Então nós, na aula passada, extraímos os últimos 3 caracteres e os primeiros 3 caracteres e os últimos 3 caracteres e juntamos esses caracteres. E vimos também a função NZ, onde no campo idade, se não tiver a idade especificada, então substitui por 0. Então podemos aprimorar mais essa função de NZ. Vamos abrir no modo do design. Então aqui vamos abrir no construtor. Podemos tirar tudo isso aqui. Podemos tirar. Então vamos trabalhar com funções de validação. Funções de validação para sabermos qual é o tipo de dado que está no determinado campo, ou para saber se aquele dado que está no determinado campo é válido ou não. Então podemos primeiro começar com a função isNull. isNull, o que diz? É nulo. Null significa no campo não tem nada, é vazio. Neste caso vamos colocar aqui isNull. E abrimos parênteses diretos, colocamos o campo. No nosso caso vamos colocar o campo idade. Vamos executar essa nossa consulta. Se formos a ver, agora já é diferente. Agora nos trouxe códigos, mas nesses códigos aqui só há 2 probabilidades: a parte verdadeira e a parte falsa. O -1 significa que é verdade. O 0 significa que é falso. O -1 representa verdadeiro e o 0 o falso. Então, o que a nossa função diz? A nossa função diz: no campo idade, o campo idade é nulo, ou o campo idade é vazio. Então essa função nos confirma se isso é verdade ou não. E nós podemos ver aqui, temos aqui no primeiro registro onde a idade no campo é vazio. Então nos dá a probabilidade verdadeira, que significa que é verdade, é nulo, é vazio, não tem nenhum dado. E os outros campos que têm idade, aqui por exemplo, aqui no 20, 17, temos o 0, 0, 0. Significa que é falso. Esse campo não é nulo. Não é nulo. Seria negado nulo, nesse caso. E também temos outras funções. Em vez de nulo, nós podemos confirmar se esse campo é de fato o tipo de dado desse campo é número ou não. Podemos colocar aqui a função isNumeric, que significa é número. Vamos executar a nossa consulta. isNumeric. Nós podemos ver que agora já é o contrário. Onde tinha -1, agora passou a ser 0. E onde tinha 0, agora passou a ser -1. Dissemos que o 0 representa a afirmação falsa e o -1 a afirmação verdadeira. Então, qual é a função que nós colocamos? Nós colocamos a função que diz é número, ou seja, o campo idade é número. Então nos traz aqui a validação, se é de fato número ou não. Nós podemos ver que aqui temos o 0. O 0 significa que é falso. Nesse caso não temos nenhum dado, o que significa que é falso, não é número.
o tipo de dado que está nesse registro, não é número, por isso nos retornou aqui o 0, que significa o falso. Mas aqui temos o -1, que significa verdadeiro. Então, é de fato sim, no segundo registro, temos um dado do tipo número, desse jeito aqui. E temos também a função isDate, ou seja, é data. IsDate. IsDate, desse jeito aqui. Mas teremos que vamos executar a nossa console. Se formos a ver, temos tudo zero. O zero significa que é falso. Temos tudo zero. O que nos mostra que esse campo de idade, o tipo de dado não é data. Não é data. Nesse caso, o tipo de dado, data e hora. Nesse caso, não é data nesse campo. É número. Por isso nos trouxe aqui a afirmação falsa. É falso. Não é data esse campo. Esse campo não é data. Mas se nós formos a mudar, colocarmos aqui o nosso campo de data. Vamos incluir mais um campo. Aqui, data cadastro. Temos esse campo de data cadastro. Esse campo é um campo de data. Então lá vamos substituir o campo idade por esse campo de data cadastro para vermos se é de fato ou não data aquele campo. Podemos colocar aqui data cadastro. Aqui queremos confirmar se de fato é um campo de data ou não, ou o tipo de dado armazenado é data ou não. Então vamos executar a nossa console. Se formos a ver, temos tudo -1. O -1 é a afirmação verdadeira. Nesse caso, o tipo de dado desse nosso campo de data cadastro é data sim. É data. É verdadeiro. Então, desse jeito, nós podemos confirmar se é de fato o tipo de dado que está armazenado num determinado campo ou não. E nós podemos aprimorar mais isso. Em vez dos resultados termos aqui o -1 ou o 0, nós podemos combinar com a função if, a função se. Como podemos fazer? Como podemos combinar com essa função? Nós podemos combinar com essa função para colocar as duas probabilidades, as duas afirmações, a afirmação verdadeira e a afirmação falsa. Vamos primeiro começar com o campo isNull, o campo nulo. Vamos colocar aqui isNull. O campo isNull, vamos colocar idade, aquele campo idade. Então temos aqui, vamos desabilitar aqui essa caixinha. Então temos aqui o -1 e o 0. Vamos aprimorar isso para não ter que sair o 0, mas sim nos dizer se é de fato falso ou verdadeiro, mas com palavras para podermos perceber melhor, porque os códigos na verdade às vezes podemos não perceber. Então para isso nós teremos que acrescentar mais o campo, que é o campo if, ou a função se. If, vamos colocar assim, if campo idade, se campo idade é nulo, se campo idade é nulo, vamos colocar aqui vírgula verdadeiro. Se campo idade for nulo, então vamos colocar aqui verdadeiro. Se não for nulo, vamos colocar falso. Se o campo não for nulo, vamos colocar falso. E vamos fechar parênteses.
Vamos executar a nossa consulta. Agora, em vez de termos aqueles códigos binários, -1 e 0, nós já temos aqui com palavras. Aqui já podemos perceber melhor. Aqui verdadeiro, porque sim, é de fato nulo. E aqui é falso, porque não é nulo. Temos a idade. Podemos fazer desse jeito. Ou uma outra forma, podemos fazer assim. Em vez da função if, nós podemos combinar com a função nz. Nós vimos que a função nz substitui os campos vazios. Podemos fazer assim. nz, vamos chamar o campo idade. Então, se for vazio ou nulo o campo idade, aqui vamos dar vírgula. Se for vazio ou nulo o campo idade, queremos que substitua por a seguinte expressão. Nesse caso, vamos colocar entre aspas a expressão. Podemos colocar aqui sem idade. Sem idade. Sem idade. Aqui tem que ser aspas duplas. Sim, desse jeito. Sem idade. Então, em vez de substituir com 0, nos campos em que for nulo, teremos aqui sem idade. Sem idade. Mas onde tiver idade, teremos a mesma idade, ou o mesmo valor do campo. Mas onde não tiver idade, ou seja, nesse caso, nos campos nulos, vazios, nós teremos aqui sem idade, sem idade, sem idade, sem idade. Desse jeito aqui, nós podemos trabalhar com a verificação dos nossos dados em nossos campos. Mas também temos outras funções. Nesse caso, podemos, para verificar o tipo de dado, em vez de confirmar se é de fato esse o tipo de dado, nós queremos saber qual é o tipo de dado. Imaginemos se nós não sabemos qual é o tipo de dado. Então, em vez de confirmar que é assim de fato, nós queremos que nos diga, o Access nos diga qual é o tipo de dado armazenado naquele campo. Então, para isso, teremos que trabalhar com a função var_type. Nesse caso é o tipo de valor. Vamos colocar aqui a função var_type. var_type. Desse jeito. E vamos aqui abrir parênteses e vamos colocar o campo. Vamos começar com o campo nome. Com o campo nome. Nós queremos saber naquele campo de nome qual é o tipo de dado que está armazenado. O campo nome var_type. Temos aqui nos traz o código, mas nós não sabemos o que representa o 8. Temos aqui o 8. Então eu separei isso, fiz algumas tabelas que mostram os tipos de dados e os seus códigos. Por exemplo, lá saiu o 8. Vamos ver aqui. O 8 é texto. É string. Nesse caso, temos aqui o 8. O 8 é texto. É string. Se formos a ver, é de fato sim, porque o nosso campo, esse campo de nome, é um valor, é um tipo texto curto. Se formos a ver onde definimos, é texto curto. Então, campo idade, vamos substituir aqui. Vamos substituir o campo nome pelo campo idade. Vamos colocar aqui idade. Queremos saber qual é o tipo de dado que está armazenado nesse campo. Nesse campo temos aqui o 1 e o 2. Temos 1 e 2. Duas probabilidades. Então, vamos lá ver na nossa tabela o 1 e o 2. Qual é a representação
textual. O 1, se formos a ver aqui, é nulo. Porque no nosso campo, o primeiro registro, a idade não foi especificada. Nesse caso, é um campo vazio, é um campo nulo. Então, temos aqui campo nulo. Temos campo nulo, não temos a idade. É a representação do 1. E o 2? O 2 é o byte. O byte, o que representa? O byte representa números positivos. O byte é um tipo de dado, números positivos. O 2, se formos a ver, é de fato sim número positivo. O 20 e o 17 é de fato número positivo. Por isso temos aqui o 2, que é o byte, representa um número positivo. Agora nós podemos verificar também um outro campo, que é o campo de data. Para vermos esse campo de data, vamos aqui abrir no modo de design. No modo de design. O que aconteceu aqui? Não. Nossa tabela desapareceu. Vamos adicionar tabela. Não, consulte a tabela de clientes. Tabela de clientes. Onde é que está? Não, aqui. Tabela de clientes. Sim. Então, vamos substituir aqui para vermos. Vamos substituir o campo idade por data cadastro para vermos qual é o código do campo de data. Vamos colocar aqui data cadastro. Temos duas tabelas. Vamos eliminar data cadastro. Se formos a ver, nós temos o 7. O 7, o que representa? Qual é a representação textual do 7? É dados. Dados é data. Temos aqui o tipo de dado é data. É de fato sim data. No nosso campo de data de cadastro temos a data. E nós, em vez do access nos tirar o código, temos a possibilidade dele nos retornar, mas não em forma de código, mas em forma de representação textual. Como podem ver, temos aqui mais uma outra tabela aqui embaixo. Nessa tabela temos integer. Integer é número inteiro. Temos o single, número profundo. Mas o que nos interessa aqui é o número inteiro e dados de data e o texto. E valor nulo também. O valor nulo. Então, nós podemos verificar isso. Vamos lá. Vamos abrir no modo de design. Então, aqui, em vez de colocarmos a função var type, nós vamos colocar type name. Vamos colocar type name. Assim, essa função. Type name. Vamos executar a consulta. Se formos a ver, já não nos traz o código, mas sim exatamente a representação textual. Nesse caso é o date, vem em inglês, mas temos aqui date é a data. Aqui eu coloquei dados, mas não é dados, é data. Sim.
idade. É um campo data. Desse jeito. Temos aqui o date. Se formos a ver agora o campo idade, qual é a representação textual do campo idade, do tipo de dado? Vamos colocar aqui idade para vermos isso. Idade. Temos aqui o null e integer. Null e integer. Se formos a ver, o null é um campo nulo, onde não tem a idade especificada, é um campo nulo. Mas aqui temos 20, 20 é integer. O tipo de dado é integer. Integer é o que? Integer é um número inteiro. Se formos a ver, temos aqui 20, 17, 35, 14, 15. São números inteiros. Por isso temos aqui integer, que é um número inteiro. Temos aqui o integer. Vamos agora para o campo nome. O campo nome. Qual é o tipo de dado e qual é a representação textual? Vamos colocar aqui nome. O campo nome. Vamos executar a nossa consulta. No campo nome, se nós formos a ver, temos aqui o string. String é o texto. String é o texto. Temos aqui o texto. É o string. É o string. Temos o texto aqui. Então, desse jeito aqui, nós podemos fazer a verificação ou a validação dos dados armazenados em nossos campos. Então, se gostou do vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e até na próxima aula.